Perfeito, perfeito. Boa noite mais uma vez. Sejam todas e todos bem-vindos a esta magnífica sessão dedicada a um tema de grande importância, no caso, a endometriose. É uma honra poder estar aqui a moderar esta mega sessão, que vai ter este momento de partilha de conhecimento, partilha de perspectivas sobre este tema que, em algum momento, afeta muita gente, pouca gente consegue perceber que está perante esta patologia. Mas a partir desta oportunidade vamos poder ficar mais esclarecidos sobre este fenômeno. Eu sou a Glória Manuel Machel, sou distribuidora independente da Neolife Moçambique. Juntei-me à Neolife por questões de saúde, bem como por questões financeiras, falando do campo da saúde em específico. Tinha um problema de vista muito, digamos que grave, já com apagões, dificuldade de enxergar, e em algum momento isso preocupou, chegou a cogitar que pudesse ser uma questão ainda mais grave que a visão, mas graças a New Life consegui recuperar e poder estar aqui nessa sessão sem óculos é também uma história de sucesso para mim. No campo financeiro, várias coisas tenho conseguido fazer, desde questões básicas, como uma boa alimentação, poder pagar as propinas da escola, da faculdade, no caso, e realizar alguns sonhos que antes pareciam distantes. Mas o tema de hoje que merece a nossa atenção, de facto, é a endometriose. Vamos aqui contar com uma grande palestrante, uma oradora, que é uma diamante altamente entusiasmada, que tem nos mostrado que quando somos consistentes é possível chegarmos onde nós desejamos, quer na área de saúde, bem como na área financeira ou qualquer outro setor da vida. Ela vai estar aqui a nos partilhar conhecimentos fiéis sobre essa questão, vai estar aqui a nos partilhar perspectivas mais aprofundadas sobre este tema, as suas causas, bem como os seus impactos. Por favor, Diamante Isabel, tome a palavra. Boa noite, Diamante, boa noite, convidados, sejam todos Boa muito noite. bem-vindos a, a esta, a esta sessão. Deixa eu ficar algumas coisas. Não. Sejam muito bem-vindos a esta sessão. Bom, meu nome é Isabel Tete, eu sou mãe, sou esposa, sou gestora de um lar. Sou uma diamante muito entusiasmada. Eu sou profissional do marketing da rede, não é? E estou aqui hoje para vir vos falar um pouco, não é, sobre o que é esta condição que muitas das vezes ela existe, mas ela não é conhecida, não é? Ela não é conhecida e muitas das vezes não é dada assim de muito valor, não é? Não é dada assim muito valor. Então, bom, ah, por que que nós vamos aqui falar da endometriose? Eu ia aqui, se calhar, eu ia aqui, se calhar, dizer que eu disse destes meus atributos todos, não é? Que eu sou mãe, sou esposa, sou gestora de um lar, eu sou profissional de marketing de rede, mas eu também sou uma mulher que conhece de perto esta realidade aqui da endometriose, porque durante muito tempo eu vivi com estas dores e com muitas perguntas a procurar perceber o que é. Em 2012, eu fui diagnosticada com endometriose no estágio 4 e eu apresentei várias dificuldades, entre madrugadas, a ter que ir ao banco de socorros que é para ir apanhar de Confinac na veia. Dificuldades para poder engravidar, não é? E muitas das vezes, e nesta altura, sem saber o que é que mesmo estava a acontecer. Então, normalmente, quem tem esta doença não percebe, ela não percebe o que é que está a acontecer.
Então, este processo, esta experiência, ela me despertou sobre a necessidade de buscar informação, porque na verdade eu acabei passando por 2 cirurgias, que é para poder remover esta endometriose. Fui abençoada, fui mãe, mas com grande frustração a doença voltou. E eu, nesta altura, eu decidi perceber e compreender o que acontece, o que está a acontecer realmente com o nosso corpo e como é que nós podemos, de certa forma, como é que eu podia, na verdade, de certa forma, viver de uma melhor forma. Eu ia aqui dizer que hoje eu não estou aqui para substituir algum médico, não é? E nem para apresentar aqui uma solução uma solução que vai ser realmente um milagre. E eu estou aqui como mulher, que é para dar a voz, que é para poder partilhar informação, para poder partilhar aquela que é a minha experiência e realmente sobre a importância de nós cuidarmos mais da nossa saúde, não é? Da nossa saúde de uma forma mais consciente. Porque quando uma mulher entende que o que está a acontecer com o corpo dela, ela, na verdade, deixa de normalizar esta dor. Ela passa realmente a procurar ajuda, não é? Ela passa a procurar ajuda. Então, vamos aqui começar. Eu ia aqui, se calhar, começar por explicar o que é a endometriose, não é? A endometriose é realmente um tecido que é semelhante ao endométrio e que ela acaba crescendo fora do útero e ela acaba invadindo os órgãos que estão à volta realmente do útero. Como vem, são esses pontos, esses pontinhos vermelhos, não é? São bem pequeninos, mas eles pouco a pouco vão se fixando nestas diferentes partes, nos diferentes órgãos que envolvem o útero e com o andar do tempo isto causa uma inflamação. Depois desta inflamação gera dor. Sempre que nós temos uma dor é resultado de uma inflamação e esta dor ela acaba impactando naquilo que é a qualidade de vida, não é, das mulheres. Antes de nós falarmos sobre esta particularidade da endometriose, eu havia de aqui poder explicar um pouco como é que funciona este ciclo, não é? Como é que funciona? É muito importante para nós entendermos o que está a acontecer conosco. Então, nós temos a fase da menstruação, que é aquela fase onde realmente aquela que é realmente a fase que nós temos a menstruação, quando não ocorre a gravidez, não é? Aquele revestimento do útero, ele é eliminado através do sangramento menstrual. A seguir, então, este processo ele vai durar de 1 a 5 dias, não é? Ele vai durar de 1 a 5 dias. E depois nós temos temos a pré-ovulação, não é? Nesta fase é a fase onde o processo reinicia, a camada do útero ela vai se formando novamente, ela começa, na verdade, a ter uma inflamação. Nesta fase vai começando a produzir o óvulo e a seguir temos a ovulação, onde é no período onde é liberado o óvulo, né? E o endométrio começa a preparar-se que é para poder receber, não é? Este óvulo, se for fecundado, vai ser o embrião. E realmente neste processo, se não houver esta fecundação, o processo volta, recomeça, o endométrio descama e temos o nosso ciclo menstrual, não é? Temos o nosso ciclo menstrual novamente. Neste processo da menstruação, não é? Neste processo da menstruação, existem alguns fatores que podem ser importantes a explicar, que são 2 hormonas, não é? Que eu considero que eles sejam os maestros do ciclo menstrual. O estrogênio e a progesterona. Eu vou pedir para que cada uma de vocês grave esses dois nomes, estrogênio e progesterona, porque vai ser muito importante para nós percebermos o que acontece com o nosso corpo. Então, eu dizia no princípio que
de 1 a 5 dias, nós temos o processo da menstruação, onde realmente o fluxo sai vai saindo através do fluxo menstrual. Então, nós temos aqui o estrogênio está representado pela cor verde e a progesterona por esta cor lilás. Então, nós vamos perceber que do dia 5 ao dia 6, não é? O período onde normalmente vai durar 3 a 4 dias. Dia 6 já acabou, realmente o sangramento já parou. Neste processo, nós temos que estes dois hormônios eles estão equilibrados. O que começa a acontecer a partir do 7º, 8º dia, o estrogênio começa a subir. Neste processo, há aquela produção do óvulo, não é? Temos o período fértil, não é? Temos o período fértil que realmente chega no 14º dia, acredito que já tenhamos ouvido isso. Nesse 14º dia é aquele dia onde realmente é o dia onde a fecundação realmente pode estar aqui para ocorrer. E o que é que vai acontecer? Os níveis de estrogênio, eles vão baixando, não é? Vão baixando à medida que chegamos na ovulação. Quando o óvulo já é liberado, não é? Já caminha pelas trompas para poder chegar ao ovário, temos aqui que ele vai baixando em termos do estrogênio, e temos uma subida desta hormona da progesterona. Neste processo, o corpo começa a preparar-se para poder receber esta gravidez, não é? Quando esta gravidez não acontece, ela volta a baixar e vamos ver que começamos a ter níveis altos de estrogênio. Nesta altura, dia 25, 26, começamos a sentir que o nosso peito ele já está mais inchado, o nosso abdômen está mais distendido, não é? Então, 28 dias depois, o nosso ciclo começa novamente. Então, eu falo desses dois hormônios porque é muito importante para nós podermos perceber o que é que realmente acontece até nós chegarmos na condição de já termos aqui a endometriose. Ok, como é que surge a endometriose? Nós temos aqui o útero, ele tem o útero tem 3 orifícios, nós temos aqui o canal vaginal, temos aqui as nossas trompas, entre estas trompas, não é? Entre esta trompa aqui, vemos que aqui tem um espaçamento. Nós vemos que tem aqui algumas gotículas, não é? Então, o que devia acontecer é que o sangue ele devia sair, não é? O fluxo menstrual devia sair pela vagina, pelo canal vaginal, mas nem todo o fluxo sai pelo canal vaginal. Nós vemos que algum fluxo vai sendo liberado por este separamento, não é? Por este separamento que aí está. Eu vou aqui passar a outra imagem que é um pouco mais clara. Tem aqui estes 2 pontinhos que mostram o ponto 1, onde mostra como é que a menstruação devia seguir, qual é o caminho, não é? Este é o caminho certo. Durante a menstruação tem que sair neste sentido, mas vemos aqui o ponto 2, 3 e 4 a saírem no sentido inverso, não é? A saírem no sentido inverso. Então, isto chama-se menstruação retrograda. Nós temos alguns pedacinhos, não é, da camada do endométrio que vai saindo na posição inversa e ele vai colando nas paredes, vai acabando colando nas paredes fora do útero ou nessas posições ou nos órgãos vizinhos. Por que isto acontece? Por que elas colam lá e por que elas ficam lá? É uma condição normal, acontece para todas as mulheres, esta menstruação retrograda acontece. Mas é suposto que o sistema imunológico, não é, da mulher, ele haja nesse momento. Então, na maioria das mulheres, este sistema de defesa, ele naturalmente vai e acaba tirando estes pequenos focos que vão sendo colados. Porém, existe uma exceção. Em algumas mulheres, esta limpeza falha. Cerca de 2 a 3% das mulheres, o corpo não consegue eliminar. E como resultado disso, o corpo não faz limpeza, estes pedacinhos, eles acabam realmente crescendo em órgãos vizinhos e surge a
endometriose. Então, são estes pequeninos focos que vão surgindo mês a mês, ano a ano, bem devagarinho, e acabam criando esta endometriose avançada, não é? Esta endometriose avançada. Ok. A endometriose, ela tem diferentes estágios. Nós não vamos ter endometrioses assim de um dia para o outro, não. Ela vai levar muito tempo. Vejam que no nível 1 são pequeninos focos, não é? Pequeninos focos. Estamos no estágio 2, é um estágio meio que moderado, vamos tendo outros pequenos focos, mas o tempo, os anos passam, isto vai aumentando mês a mês. Quando nós chegamos no estágio 4, nós já estamos com... aqui já é uma condição de infertilidade. Eu fui diagnosticada endometriose com 32 anos de idade na altura, não é? E fui realmente já no estágio 4 e eu tive que fazer 2 cirurgias que é para poder fazer a remoção desta endometriose. Então, é um pouco para perceber como é que ela acontece. Ok. Quais são os sintomas da endometriose? Não é? Então, os mais comuns, normalmente temos aqui a dor forte, não é? Uma sensação de pressão ao ir à casa do banho. Temos problemas de diarreia, prisão de ventre, ficamos com o abdômen todo inchado, problemas de gases durante o ciclo menstrual, e são uns problemas de gases que acabam criando dores muito fortes, dor a urinar. Não é muito comum, consoante as minhas pesquisas, mas é possível ocorrer em casos raros, né? Quando a doença vai se infiltrar em termos do intestino, nas paredes destes órgãos, é possível ter sangue na urina ou sangue nas fezes. Ok? Então, outros sintomas, fluxo menstrual muito intenso, não é? Para além de longo, muito intenso, e entre os ciclos, fadiga, cansaço, falta de energia, não é? Isto tudo, este cansaço é provocado pelo alto nível de inflamação constante, não é? Ao qual o corpo está acometido. Então, uma coisa é importante a perceber em relação a estes sintomas que foram aqui mencionados, não é? A intensidade da dor, quando a pessoa tem muita dor, não significa que esta pessoa está com endometriose no estágio 4, não, porque recordam-se daquilo que eu disse, toda dor é resultado de uma inflamação, não é? Então, esta pessoa pode ter o corpo muito mais inflamado, pode ir de acordo com o seu peso, como, em termos do peso, o estilo de alimentação que a pessoa tem, mas para dizer que a intensidade da dor não define esta gravidade da doença. Há mulheres que podem ter uma endometriose muito leve, mas ter dores muito severas, porque ela pode ter, por exemplo, hábitos alimentares, pode ter um estilo de vida que vamos ver mais à frente, não é? Não adequado. Enquanto que algumas mulheres com profunda dor, não é? Podem ter estes poucos, com a endometriose profunda, podem ter realmente poucos destes sintomas. Ok. Então, quais são as causas, quais são os fatores agravantes desta doença? Falamos aqui muito bem da menstruação retrograda, da menstruação inversa, não é? O sangue ele segue no sentido contrário e nós temos essa falha do sistema imunitário que ele não consegue realmente ir destruir aquelas células estranhas que cresceram fora do lugar. O outro fator agravante é o desequilíbrio hormonal. Lembram-se que eu pedi para que gravassem 2 nomes, o estrogênio e a progesterona, os maestros do ciclo menstrual, não é?
vamos aqui falar um pouco como é que funciona este estrogênio ao longo da vida da mulher. A mulher, ela inicia a sua vida em temos a puberdade, não é? Que é aquela altura onde começam a crescer os seios, começam a ter esse desenvolvimento, o aparecimento dos pelos púbicos, começa a desenvolver-se o quadril, não é? Então temos esta parte que nós podemos chamar um pouco da maturação reprodutiva, e temos esta parte da idade reprodutiva, onde ela já começa a ter este ciclo menstrual. Então, esta hormona, este estrogênio, ele acaba realmente contribuindo para aquilo que é a saúde óssea e para diversos, vários tecidos que são no nosso corpo. E quando chega na fase da menopausa, o que acontece é que nós temos diminui, né? Vamos diminuir esse nível de estrogênio, e isso acaba provocando problemas de mau humor, problemas de alteração, calores, não é? Então, isto é uma fase que o organismo está realmente a adaptar-se, não é? É uma fase que o organismo está a adaptar-se, mas na fase da menopausa temos tanto a diminuição tanto do estrogênio como da progesterona. Ok? Então, qual é a importância? Qual é a importância que nós vamos ter do equilíbrio destas duas hormonas? O estrogênio e a progesterona, elas devem estar equilibradas no corpo de uma mulher. Por quê? Porque o estrogênio é a hormona que alimenta a endometriose, né? Aqueles pequenos focos, não é? Aqueles pequenos focos. Quanto mais for o estrogênio que nós temos no nosso corpo, maior será, não é? Maior, eles mais vão crescer. Então, dentro ou fora do útero, onde eles estiverem. Então, quanto maior for o seu crescimento, maior é a inflamação, maior é o agravamento da doença, maior é a dor, e maior vai ser a probabilidade deles se espalharem até chegarem naquele estágio 4, onde já temos já estamos com as trombas todas elas cobertas, todas elas fechadas, não é? Então, e qual é o papel da progesterona? A progesterona é aquela que equilibra, ela trava o crescimento, não é? Ela desestimula o crescimento do estrogênio, não é? Esta progesterona, então, é muito importante, é por isso que elas devem estar equilibradas. É por isso que elas devem estar equilibradas. Ok? E o que é que pode realmente influenciar? O que é que influencia? O que é que influencia neste equilíbrio hormonal? São fatores muito simples, mas que se calhar nós nunca nos já percebemos. Nós temos o stress, temos a alimentação, temos o ambiente em que nós vivemos, temos a exposição por químicos, não é? Temos a exposição por estes todos químicos. Então, é muito importante nós controlarmos este ambiente que nos rodeia. Tendo todos estes fatores, dormir como deve ser, fazer atividade física, controlar aquilo que é o nosso stress, vamos perceber que nós podemos ter uma vida normal. Quando nós falamos de hormonas, nós não devemos olhar só para o ovário como um todo, não. O nosso organismo é um sistema, e realmente todas estas componentes, elas afetam naquilo que é o processo metabólico e também naquilo que são as hormonas. Quando nós falamos em termos deste equilíbrio, nós vamos falar da saúde do intestino. Nós já ouvimos que o intestino é o nosso segundo cérebro, o intestino é o nosso segundo coração, uma dessas coisas que se é dito, mas é muito importante. Nós precisamos de cuidar do nosso intestino, e cuidar do nosso intestino é nós garantirmos uma alimentação saudável, é nós bebermos água, é nós conseguirmos ir à casa de banho todos os dias, não é? Nós conseguimos ir à casa de banho todos os dias, é nós conseguirmos reduzir o stress. Não é? É nós conseguimos reduzir o stress. Mas, se calhar, muitas das vezes que alguém está estressado, aquilo acaba caindo realmente em termos do estômago, mas se nós temos o nosso intestino, ele regulado, nós vamos poder ter um equilíbrio hormonal. Então, comer frutas, comer vegetais, beber água, não é? Ter um prato muito mais colorido, perceber que tipo de carnes vermelhas, carne processada, não é? Então, tudo isto vai
contribuir para uma boa saúde. E devemos evitar excesso de comidas ultraprocessadas. Elas não abonam para nossa, elas não abonam nem um pouco para a nossa saúde. Então, quando nós temos uma alimentação saudável, o que é que vai acontecer? É que vamos evitar o acúmulo de toxinas no nosso corpo. Vamos ter um intestino que funciona como deve ser, não é? Um intestino que funciona como deve ser. O outro aspecto que é importante aqui mencionar em termos do nosso equilíbrio, equilíbrio emocional, não é? O equilíbrio hormonal, dizia eu, está para o ambiente, não é? Onde é que nós vivemos? O ambiente que nós vivemos, acabamos expostos muitas em substâncias químicas. Não é? A poluição alimentar, o ar, a água, o ar que nós respiramos, ele acaba realmente intoxicando o nosso corpo. As embalagens plásticas, acho que muitas das vezes já vimos que às vezes deixamos certas embalagens, bebedores de água, que nós bebemos água, fica no carro com aquele calor, realmente ele derrete. Então, lá existem alguns ingredientes que podem, de certa forma, imitar alguns hormônios, nós vamos ingerir. Cosméticos, produtos de limpeza. Os produtos de limpeza que nós usamos em casa, nós temos esta noção que eles são tóxicos. Então, nós acabamos absorvendo estes produtos. E uma coisa que nós vamos perceber é que o nosso fígado, ele funciona como um importante para poder processar em termos das toxinas que estão no nosso organismo. Então, quando nós temos este excesso de toxinas, o nosso corpo inflama, não é? O nosso corpo ele acaba inflamando. Então, nós temos problemas de pesticidas. Os produtos que nós comemos, frutas, vegetais, como será que nós lavamos? Nós sabemos que são usados agrotóxicos para poder afastar algumas pragas, são usados agrotóxicos que é para poder, de certa forma, fertilizantes, para poder fertilizar aqueles produtos. Então, são químicos e nós acabamos absorvendo estes todos produtos e isto não abona a nossa saúde, sem falar dos alimentos ultraprocessados que eu já havia aqui mencionar. Então, ver como é que nós higienizamos a nossa casa, que produtos é que nós usamos para tomar banho, o que é que nós usamos para aplicar na nossa pele, contribui para um equilíbrio hormonal. Então, é importante nós vermos peixes diferentes, estilos de vida, a nossa saúde mental, o estresse diário, não é? Ai, porque o meu trabalho, eu preciso de um trabalho, eu preciso de comprar uma casa, eu preciso de pôr o meu filho numa boa escola, as dificuldades que nós nos encontramos no dia a dia, as redes sociais, não é? O estresse que a vida nos põe porque eu quero, isto realmente acabamos vivendo. Eu costumo chamar do estresse do pensamento acelerado, né? Síndrome do pensamento acelerado. Isso não abona para a nossa saúde. O nosso corpo produz o cortisol e este cortisol é a hormona do estresse e este cortisol ele acaba por realmente ter este desequilíbrio hormonal. Já falamos da alimentação equilibrada, Dormir é muito bom. Quando nós dormimos, nós restauramos a nossa saúde. Então, é muito importante nós cuidarmos deste nosso sono, porque ele realmente regula, não é, a produção hormonal e restaura o nosso corpo. Fazer atividade física ajuda em termos de melhorar a nossa circulação, vai conseguir controlar aquela que é a nossa gestão de peso e realmente vamos também perceber e aprender aqui que a gestão de peso, gordura no corpo, ela aumenta os níveis de produção de estrogênio e há este desequilíbrio, redução do sedentarismo. Então, são todos estes fatores que acabam realmente não contribuindo para um equilíbrio hormonal. O outro aspecto que eu ia aqui mencionar em termos do uso de pílulas anticonceptivas, elas são importantes, sim, mas elas realmente
muitas das vezes elas podem, às vezes, né, que se usa um anticonceptivo, o que ela faz? Ela suprime aquela que é a ovulação, ela interfere na produção em termos dos hormônios, dos dois hormônios, não é? Os nossos maestros, elas realmente acabam impedindo esta produção, mas elas têm alguns efeitos colaterais. Podemos ter ganho de peso, não é? Podemos ter essas alterações de humor, e este ganho de peso já vimos que em termos de gordura elas não vão abonar em termos deste, tem muitos aspectos para o desequilíbrio hormonal. Então, temos também a reposição hormonal. Então, muitas das vezes a reposição hormonal é muito importante sempre fazer acompanhamento com os médicos, não é? Então, é muito importante fazer esse acompanhamento com os médicos. Então, isto também pode criar, porque às vezes é realmente necessário, mas é muito importante saber como é que se deve fazer, não é? Porque se deve fazer. Então, no aspecto do uso das pílulas, temos muito pode ocorrer este desequilíbrio. Então, fazer uma reposição hormonal de forma natural é muito melhor. Então, para dizer que, eu ia dizer aqui que tudo está conectado. Quando falamos de hormonas, quando falamos de estresse, quando falamos do sono, falar da alimentação, falar do ambiente, o que é que nós, aqui estilo de ambiente é que nós somos expostos, o nosso sistema imunitário, como é que ele funciona. Então, tudo é uma conexão e tudo isto vai ser um abono, não é? Vai abonar para você combater esta condição. Quais são os fatores de risco? Nós temos aqui fatores de risco, mulheres que começam a menstruar mais cedo. Quanto mais cedo for a menstruação, não é? Quanto mais cedo for a menstruação, quanto maior for o fluxo, não é? Maior é a chance de desenvolver a doença. Neste ponto aqui, eu havia de chamar uma atenção a nós, as mães, não é? Aquilo que nós estamos a fazer com as nossas crianças. Crianças com 7 anos, 5 anos, 6 anos estão a pintar verniz, estão a pôr batom, não é? E sem contar com os conteúdos que elas estão a assistir nos telemóveis, que por vezes nós nem sabemos o que é. Essas componentes, elas estão a ativar a produção de estrogênio muito mais cedo no corpo, aquela hormona do crescimento. São coisas que nós não pensamos, mas o corpo ele é ativado pouco a pouco e como consequência o que é que vai acontecer? Elas vão ter menstruação muito mais cedo, não é? Vão ter a menarca muito mais cedo e a possibilidade delas terem esta endometriose vai ser muito maior. As adolescentes com fluxos volumosos, não é? Também a possibilidade, porque se temos aquela menstruação retrograda, a menstruação inversa, não é? Então a possibilidade dela ter mais focos é maior. Mulheres com ciclo menstrual mais de 7 dias, não é? Mais de 7 dias também é uma chamada de atenção. A probabilidade de terem mais focos é maior. Existem umas mulheres que têm o ímã bloqueado, são mulheres que elas o sangue elas realmente acaba não bloqueia a passagem, não é? Do sangue. Também a possibilidade delas terem esta doença é maior, não é? É maior, então precisamos mesmo de prestar atenção. A mãe, as que têm mãe ou irmãs já com diagnóstico confirmado, não é? Elas têm 7 vezes maior chance de desenvolver a doença. Adolescentes com cólicas fortes e acabam tomando contraceptivos para atenuar esse desconforto, também é um risco, não é? O risco não é pelo uso do contraceptivo, não, mas é pela tão cedo, não é? Ela já está a dar sinais, não é? Visíveis de que futuramente pode passar, não é? Pode ter essa doença. Lá mais para frente vamos perceber que usar o contraceptivo não é um tratamento de doença, assim, é só para melhorar muitas das vezes, não só, né, muitas das vezes para melhorar aquela que é a qualidade de vida.
Nunca ter tido filhos também é um fator de risco. Ciclos menstruais frequentes, existem pessoas que têm 2 ciclos num mês, né? Então também há a possibilidade de ter esta doença. Ok. Então, em relação ao diagnóstico, não é? Em relação aqui ao diagnóstico, bom, o diagnóstico ele costuma muitas das vezes ser um desafio porque é normalizada, a dor é normal. Estou com dores, é normal. Quando tiveres filhos, vai passar. Nós ouvimos isto desde a casa, desde as nossas tias, desde as nossas avós. Não, é normal. Eu me recordo que eu passei por vários profissionais de saúde na altura. Não te preocupes, isto é normal. Sai daí, vai para casa, uma receita, um Miprodol, ibuprofeno, não é? Que a dor é normal. Então, muitas das vezes, por serem normalizados, que como cólicas fortes, o diagnóstico costuma ser realmente difícil. Mas como é que é feito? O médico realmente, muitas das vezes, conversa, vai sabendo pode conversar consigo e procurando saber dos sintomas. Em outras vezes, vai se fazer. Hoje em dia, já não é só pela conversa, mas existem exames, né, que é possível se fazer com profissionais mais experientes, né, eles podem realmente ir perceber o que é que está a acontecer. Temos ultrassom vaginal, não é? Temos ultrassom vaginal e também temos a ressonância magnética da pelve. Então, muitas das vezes, a ressonância magnética da pelve, ela vai identificar em termos de que tipo de que estágio é que está, né? Em que estágio é que já está a doença? Tem também a videolaparoscopia, não é? Tem também essa videolaparoscopia que realmente faz-se quando o exame de imagem deixa algumas dúvidas, não é? E o médico pode fazer algumas incisões que é para poder perceber como é que está, o que é que está a acontecer, que é para poder ter este diagnóstico. E o tratamento, não é? Como é que pode-se fazer o tratamento? Nós temos o tratamento medicamentoso, não é? Pode-se ver através dos sintomas e hormônios, né? Que é o uso de inflamatórios, normal, que é para poder aliviar a dor, não é? Tem vários diferentes analgésicos que é possível tomar. E tem o bloqueio hormonal, não é? O bloqueio hormonal que pode se fazer através de DIU, de algumas injeções, não é? Normalmente, quando se faz este bloqueio hormonal, o que eles fazem? Eles vão suspender esta menstruação. Então, suspendendo a menstruação, vamos praticamente diminuir os níveis de estrogênio. Já aprendemos que o estrogênio é aquela hormona que vai realmente alimentar esta doença. Então, quando os hormônios não são, quando os focos não são alimentados, eles reduzem, eles murcham e param de sangrar e aumenta a nossa qualidade, realmente a qualidade de vida, não é? Porque já estamos a viver sem dor. E temos também o tratamento cirúrgico, não é? Temos aqui a laparoscopia, não é? Temos aqui a laparoscopia que realmente indica-se muitas das vezes quando os remédios já não estão a funcionar, quando há sítios muito grandes no ovário, não é? É uma cirurgia que é realmente invasiva. Foi este tratamento que eu fiz 2 vezes, não é? Eu já estava no estado 4, já muito, muito, muito elevado, e eu acabei sendo submetida a este tratamento, não é? Que foi tive que fazer realmente, como aqui mencionei, pelo menos 2 vezes, dada a profundidade dos focos, né? E depois temos aqui a reprodução assistida, não é? Pode-se fazer uma reprodução assistida quando a pessoa tá com a endometriose e ela quer aqui engravidar, não é? E tem também a cirurgia radical, que é a cirurgia radical, que é realmente quando se remove os ovários, não é? Quando se remove os ovários, este tratamento, ele é feito, precisa analisar alguns fatores. Fator idade,
se esta pessoa nunca teve filhos, então avaliar o quão graves são esses sintomas que esta pessoa vai ter que retirar, não é? Este ovário. E também é importante perceber se a mulher quer ou não ter filhos. Então, é importante fazer esta avaliação. E temos aqui o outro, que são os cuidados com o corpo, né? Inclui alimentação anti-inflamatória, temos a redução, a redução do estresse, o exercício físico, consumo de água e a suplementação, não é? E eu poderia aqui dizer que este é realmente o verdadeiro tratamento-chave aqui para a endometriose. Por quê? Porque eu passei por todos os outros, pelos processos normais, né, da medicina, mas não foi a solução. Não foi a solução, e eu fiz, mas continuei com os meus mesmos estilos de vida, e é muito importante realmente ter estes cuidados com o corpo. Não é importante ter os cuidados com o corpo. Então, a endometriose é uma doença que ela não tem cura, mas é possível controlar, é possível realmente controlar. Os tratamentos que vão se fazer é para realmente reduzir a dor, a inflamação, recuperar até a infertilidade, melhorar aquilo que é a qualidade de vida, mas a abordagem não é realmente escolher entre aquilo que é a medicina e aquilo que é o estilo de vida. É importante juntar os dois, é importante fazer os dois no sentido de se avaliar que está numa situação que precisa de fazer, vai pela medicina, mas precisa utilizar, precisa de juntar, não é? É importante juntar este aspecto a realmente cuidados, não é? Aqueles cuidados que são com o corpo. Então, é importante olhar esta endometriose como um todo, porque ela não passa só de uma doença ginecológica, não. Ela é uma doença inflamatória, ela é uma doença que atua em diferentes sistemas. Estamos a falar do sistema inflamatório, estamos a falar do sistema hormonal, estamos a falar do sistema imunitário, estamos a falar do sistema digestivo. Então, quando nós falamos não vale só olhar para o útero, mas vale olhar para a mulher como um todo. E é aquilo que eu já havia aqui mencionado, que eu falo na minha primeira pessoa, não é? E eu vou chegar aqui neste ponto em que é importante perceber que quando nós percebemos que a endometriose ela pode realmente envolver vários aspectos aqui do nosso organismo, nós também precisamos de perceber a importância de cuidar mais de nós. E foi a partir deste pensamento, desta busca de informação, que realmente eu encontrei aqui na Neolife, não é? Que é uma companhia que trabalha com suplementação. Nós precisamos de cuidar de nós precisamos de cuidar daquilo que é a nossa alimentação, mas nós sabemos que nós temos aquilo que são lacunas alimentares. E eu encontrei aqui segurança, não é? Numa companhia que foi fundada em 1958, ela está há mais de 60 anos em mais de 50 países, e aqui em Moçambique ela está em mais de 25 anos. E uma das coisas que o lema que eu aprendi quando eu conheci esta companhia é que o meu alimento devia ser o meu remédio e o meu remédio devia ser o meu alimento. Por quê? Porque eu vim aqui encontrar em termos de aquilo que ela nos oferece algo que são suplementos que vão cuidar da nossa pirâmide alimentar. Nós temos aqui uma pirâmide, a Organização Mundial de Saúde, ela nos mostra que nós precisamos de viver com base na nossa pirâmide alimentar virada para cima. O que significa isso? Nós devemos seguir certos hábitos alimentares, beber água, fazer atividade física, comer grãos inteiros, não é? Quando estamos a falar de comer grãos inteiros, estamos a dizer que nós devemos comer aquilo que os nossos avós comiam há muito tempo, aquela papinha de farelo, não é? Aos dias de hoje, nem sabemos, o farelo fica lá nas moageiras, mas
o farelo do milho é muito importante para nós, não é? É muito importante para nós. Os nossos avós comiam há muito tempo e aquilo ajuda ao bom funcionamento das nossas células. Então, nós precisamos de comer este farelo, esta comida integral, precisamos de comer frutas e vegetais. Nós não conseguimos comer frutas e vegetais numa quantidade e qualidade desejada, porque muitos dos frutos e vegetais nós sabemos que eles estão geneticamente alterados. Nós sabemos que existe época de banana, época de laranja, maçã, mas nós vamos nos perceber que encontramos banana, laranja em qualquer altura do ano. Então, temos lacunas na nossa alimentação. Devemos comer proteínas, mas como vem, a pirâmide ela está ali a fechar e lá na ponta ela vai dizendo o que é que nós devemos diminuir. Nós devemos diminuir o consumo de álcool, devemos diminuir o consumo de carnes vermelhas, estes laticínios, carboidratos. Então, é importante nós percebermos o que é que nós devemos diminuir. Mas o que é que acontece é que a nossa pirâmide ela está invertida, não é? Vemos ali no topo o que é que nós fazemos mais. Na base, que é maior, nós comemos mais gorduras, mais açúcar, mais refrigerante e bebemos pouca água, praticamos pouca atividade física. Sabendo ela desta pirâmide alimentar, ela é uma companhia que nos traz uma solução daquilo que nós podemos encontrar. Ela nos oferece um programa Sinta-se Bem. ProVitality, que contém todas as componentes, os 4 componentes que em termos de grãos inteiros, frutas e vegetais, gorduras saudáveis, vitaminas e minerais, e nos oferece um shake que equivale a uma refeição completa. Este shake está desenhado com uma tecnologia que ele vai ajudar o nosso corpo a desinflamar, porque ele vai tirando pequenas gorduras que estão no nosso corpo que não estão saudáveis. Ele oferece-nos uma alimentação adequada para nós garantirmos que o nosso corpo esteja a funcionar melhor, não é? Não nos oferece só apenas isso, ele nos oferece uma gama, não é, de soluções, vai nos oferecer uma gama de soluções para nós cuidarmos do nosso intestino. Se calhar não é do conhecimento de muitos aqui, mas parte do nosso peso, 4 a 5 quilos, são fezes e toda esta sujidade, ela inflama o nosso corpo. Nós precisamos de limpar o nosso corpo. Nós precisamos de cuidar do nosso intestino. Vimos ali que nós, as mulheres que têm endometriose, elas têm uma falha naquilo que é a imunidade delas, não é? Então, nós temos um suplemento que chama-se Fitodefense. Lá contém 6 suplementos, dos quais um, que é o carotenoide, que nós, quando tomamos 3 vezes por dia, durante 20 dias, nós vamos aumentar a nossa imunidade em 37%. Então, nós precisamos tomar esses 3 frutos vegetais, esses 3 suplementos do carotenoide, significa que nós comemos quase 15 frutas, não é? Diferentes. Então, isso vai levar, nós precisamos de trabalhar a nossa imunidade, então é muito importante nós fazermos, ter este suplemento. Nós temos aqui um suplemento que é para inflamação, não é? Eu dizia que a endometriose é uma doença inflamatória. Nós precisamos de cuidar da nossa inflamação. Precisamos de cuidar através dos hábitos que nós vamos ter, do nosso estilo de vida, mas associado à suplementação, ele vai ser muito mais eficaz, dada aquelas que são as lacunas alimentares, não é? Falamos do equilíbrio hormonal, falamos aqui por vezes temos, estou com um problema aqui no meu mouse que ele vai saltando, não é? Então, desculpa. Então, só aqui mesmo para terminar, muitas das vezes temos o problema de... Desculpa, deixa eu fazer isto manualmente. Então, muitas das vezes nós temos aqui o problema em termos do equilíbrio hormonal, não é? Mas antes nós temos aqui suplementos, por exemplo, para fertilidade, para dor, não é? São suplementos que eles são multifuncionais. Temos ali para a fertilidade as ervas femininas, temos em termos de suplementos para dor, temos aloe vera, vitamina C, temos anemia.
tem algumas pessoas que elas acabam tendo, por conta de ciclos muito longos, problemas de anemia. Falar aqui do equilíbrio hormonal é muito bom. As ervas femininas vão nos ajudar a fazer uma reposição hormonal natural. O crucífero, ele faz uma componente que faz parte do fitodefensa, vai ajudar a metabolização do estrogênio. Ele é muito importante, ele é um anticancerígeno, para dizer que ele vai lá para buscar as células estranhas que estão no nosso corpo. Tem esses outros suplementos, tem suplementos para insônia e muito mais. Para fechar aqui, eu ia falar em termos de algo que nós precisamos. Não tomamos atenção, mas é muito importante. Produtos de limpeza. Não é produtos de limpeza. Os produtos de limpeza, eles contribuem para uma inflamação, para o nosso corpo, não é? E eles podem aumentar a carga tóxica no nosso organismo. E acabamos realmente sobrecarregando o fígado, e é muito importante nós percebermos com que é que nós lavamos realmente a nossa roupa, com que nós lavamos a louça lá em casa, o que é que nós usamos. Nós vamos absorver os produtos de limpeza tanto pelo ar como pela pele, então precisa desta maior atenção. Para dizer que não é só o que comemos, é também aquilo que nos rodeia. Eu ia terminando aqui dizendo que a endometriose ela pode fazer parte da nossa história, mas não precisa definir quem nós somos, não é? Então, ter mais conhecimento, acompanhamento adequado e termos escolhas conscientes vai nos ajudar a melhorar a nós mesmas. Então, porque cuidar da saúde da mulher é realmente olhar para um todo e, como dizia lá, não só para o útero. Eu termino por aqui. Muito obrigado. E esta sessão é interativa, apesar de ter extrapolado um pouco de tempo, mas tem aqui espaço para perguntas. Obrigado. Muito obrigada, Diamante Isabel Tete, nossa estimada oradora. Foi uma sessão de fato muito esclarecedora e ficou muito claro que cuidar da saúde feminina passa também por observarmos aquele que é o nosso estilo de vida, desde a qualidade do nosso sono, a nossa alimentação, os métodos contraceptivos, o nosso ambiente e muitos fatores que esteve aqui a mencionar. E é a partir desta reflexão que abro um espaço agora para debate. Quem tiver alguma questão, alguma experiência por partilhar, algum comentário ou reflexão, eis o momento. Alguma partilha? Alguém consegue monitorar se tem mãos levantadas, alguém querendo partilhar alguma experiência? Consegue me ouvir? Boa noite. Boa noite, não sei se consegue me ouvir. Boa noite, conseguimos ouvir Conseguimos bem. ouvir, sim, estamos a ouvir. Estou num bocado de barulho aqui, mas não podia perder essa oportunidade, né, de participar, né? Por acaso cheguei já havia começado, mas eu disse, não, aquilo que eu for apanhar, né, vai ser muito. Eu tenho uma dúvida. Gostava, né, que a Isabel, né, mas, parabéns, né, pela apresentação, parabéns. Na verdade, tudo que tu disseste aqui são coisas que eu já venho pesquisando já há vários meses mesmo. Partilhei com ela a história, agora, infelizmente, não tenho como falar, né? Mas indo para a minha dúvida, né? Eu quero saber, gostaria que explorasses mais um pouco, né? A questão da alimentação. Tu disseste, né, que para portadoras, né, de endometriose, né, isto não é uma doença, é uma condição, né? É mais aconselhável que optemos mais por
comer mais os vegetais, cereais, evitar as carnes vermelhas, o açúcar também, frituras, carboidratos, mas gostava que me explicasses um pouco mais, em termos mais práticos, como é que nós podemos gerir isso, tendo em conta as condições, né? Vou dar exemplo de mim, né? Eu vejo que os carboidratos, no grupo dos carboidratos, está o pão, está o arroz, o que mais? Yeah, são esses que estão me ocorrer agora na mente. Como é que eu posso gerir a minha rotina, tendo em conta que praticamente pão e arroz faz parte da minha. Como é que eu vou tirar pão da minha rotina? Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso tirar arroz da minha rotina? Sim, gostava que explorasses mais um pouco, né? E entrasses também mais na parte das frutas. Quais são as frutas que eu posso. As frutas prioritárias, né? Todas as frutas, elas são importantes, né? Porque frutas são coisas naturais, não passam por nenhum processo, né? Quais são as frutas que podem nos ajudar, que nós podemos consumir, né? Podemos priorizar, podemos colocar na nossa dieta. E outra coisa, eu tenho muita dificuldade. Eu já tinha lido muito a questão da alimentação, tudo mais, hábito, o sono, o estresse, tudo isso mesmo faz parte, né, de uma das coisas que agrava essa condição, né? Mas eu tenho muita dificuldade em me educar. Eu digo, ok, tudo bem, não devo consumir frituras, mas não consigo. Não sei, se calhar eu devia me conscientizar ainda mais, porque sendo portadora dessa condição aqui, né, eu comentei, né, com a Isabel, né, estou à espera de uma cirurgia que não foi marcada, não sei bem dizer qual é o estágio da minha endometriose, mas já afetou alguns órgãos e terei que passar pela operação, né, então eu já deveria ter adotado esses hábitos já faz tempo mesmo, porque se eu não faço isso, acho que é uma das coisas que pode fazer isso evoluir. Só que agora estou na fase do bloqueio hormonal, né? Já bloqueei mesmo, estou sem menstruar já há algo tempo. Mas, se não querendo falar muito, preciso explorar mais um pouco a alimentação. Vou desligar agora o micro só para não terem que ouvir esse ruído. Muito obrigada. Mais uma partilha. Diamante Isabel vai alistando e depois, no fim, vai responder todas as questões. Boa Mais noite, partilhas? Perfeito. boa noite. Boa noite. Consegue me ouvir? Boa noite. Perfeitamente. Pode prosseguir. Sim. Bom, eu chamo João. Quero partilhar aqui um bocadinho daquilo que eu estou a viver agora, na condição de uma mulher com endometriose. Ah, Vinha tendo os sintomas que foram mencionados pela Isabel, né? Cólicas extremamente fortes, ir ao hospital para poder tomar medicação na veia. Dado o estado grave que eu encontrava, decidi levar a fundo e pesquisar melhor para entender o que estava a acontecer, porque as dores estavam muito intensas e não é normal mensalmente ir ao hospital para poder tomar medicação na veia. Tive a oportunidade de fazer a ressonância magnética, onde fui diagnosticada com endometriose profunda avançada do estágio 4. Confesso que entrei em estado de alarme, porque isso significa que eu tenho focos em várias partes dos órgãos que estavam mencionados no relatório, ler o relatório médico. Ah, Neste momento estou a fazer tratamento, que é para travar o período, né? Estes processos de progesterona e etc. E tenho feito também suplementação. A questão que a companheira dela mencionou em relação à alimentação, realmente é muito difícil não comer arroz, não comer pão, não comer aquilo que nós gostamos, não comer os processados. Mas não é impossível.
é uma questão de foco no processo de melhoria e realmente para não criar aquela inflamação e a cada mês as dores estarem lá. Porque na fase de tratamento, pelo que eu pude perceber pelos médicos, só estou na parte da medicina, um, o não ter o período, aqueles focos eles cegam, mas fazer filhos e depois são vários processos cirúrgicos. Então, estou ainda a pensar, mas agora em pelo menos perceber se fazendo esta regra da alimentação, exercícios físicos, um pouco de suplementação e também a parte da medicação, o que vai acontecer com os focos, qual é que vai ser o desenvolvimento do meu organismo e tudo mais. Então, esta é a minha experiência e o estado em que me encontro. Espero poder ter ajudado e obrigado. Muito, muito obrigada pela partilha. Diamante Isabel, eu acredito que a esta altura pode tecer alguns comentários. Enquanto isso, vamos monitorando se temos mais alguma mão levantada aqui e talvez possamos recolher mais duas ou três partilhas sobre esta questão. Diamante Isabel Tete, perfeito. Enquanto a Diamante Isabel Tete se organiza para responder às questões, acho que podemos ouvir a senhora Chelsea Salmina. Pode pegar o microfone e fazer a sua partilha. Ah, bom, boa noite. Agradeço. Primeiro quero agradecer por esta oportunidade de estar aqui nesta sessão e poder acompanhar o desenvolver, né, sobre o que é a endometriose. Particularmente, me vi muito identificada nesses temas que a maioria das mulheres que está aqui, né, se não estiver equivocada, também passa por isso. Eu também fui diagnosticada com endometriose profunda e avançada, que também está a se alastrar para os outros órgãos do meu corpo. Isso foi em 2024, em que eu tive essa descoberta e desde lá para cá tem sido um processo bem árduo entre medicamentos, entre consultas. E alguns desses processos médicos também geraram algumas falhas que acabaram me criando outras complicações, né? E, sinceramente, foi um período de muita dor e muita dificuldade. E realmente uma das coisas que falou aqui que eu noto de fato que é muito real na nossa sociedade é que essa dor que nós sentimos como mulheres que vivem com endometriose levada, não é muito levada em consideração, né? É aquilo que falou, essa dor vai passar, é assim mesmo. Mas é muito complexo quando todos os meses, quando chega o ciclo menstrual, passamos por essas situações. Eu acabei ficando internada também durante um longo tempo, o processo de recuperação também não foi fácil. Graças a Deus também estou a suplementar com aqui os produtos da New Life
que tem me ajudado muito. Enquanto eu tenho feito essas alterações na minha rotina, em questão de exercício, alimentação, para ir em diante, e incrível é que na minha família não há histórico de problemas cardíacos, mas agora eu já tenho problemas cardíacos também, então é uma situação bem complicada. Então, a dúvida que eu queria colocar aqui como é que eu posso colocar isso? Ah, sobre como é que durante esse processo, porque para mim ainda é uma questão um bocadinho complicada, porque ao longo dessa caminhada eu tenho percebido que a endometriose acaba envolvendo vários dos sistemas, né, do nosso organismo, mas ainda assim, para mim é muito complexo conseguir gerir a questão emocional, a questão nutricional, a questão da medicação. Então, são várias áreas, né, da ciência que em algum momento eu fico, por onde é que eu devo começar primeiro? Há uma sequência que eu devo seguir, porque às vezes faz um bocadinho complexo tentar atacar tudo ao mesmo tempo. Então, como é que eu posso ahm, tomar esse passo a passo, porque estou ciente que nem sempre vai ser possível abraçar tudo ao mesmo tempo, mas qual é a sequência que eu devo seguir ou áreas em princípio que eu devo priorizar para ir resolvendo, né, aos poucos ou controlando melhor essa questão da, da, da doença. Essa é a dúvida, não sei se consegui deixar ela claro. Muito obrigada. Muito obrigada, Chelsea. Vou passar a palavra para a Diamante ou senhora Luciana. Está com a mão levantada, senhora Luciana. Boa noite. Boa noite, me ouve? Boa noite, conseguimos lhe ouvir, mas parece estar distante do micro. Sim, melhorou? Sim, melhorou. Pode prosseguir, por favor. Sim, sim. Primeiro, agradecer por estar aqui presente, ah, e dizer que eu tive o diagnóstico de endometriose recentemente, na África do Sul, quando eu ia cuidar de outros problemas de saúde. Então, queria dizer que eu tenho pouca, mas muito pouca informação sobre essa doença. Então, como ia lá cuidar de outros problemas de saúde, não tive muito desenvolvimento sobre o estado da doença. O médico apenas disse que tinha endometriose. Então, como não conhecia muito, também no momento não me interessei. Mas quando voltei, procurei saber o que era endometriose, pesquisei, vi algumas coisas na internet, mas também procurei ajuda médica. Fui a uma clínica, fiz alguns exames, mas a médica simplesmente disse que não havia nenhum foco de endometriose. Então, tentou explicar-me como é que surgia a endometriose, que não era possível a endometriose surgir de um dia para o outro, que a endometriose é uma doença que inicia logo quando começa o ciclo menstrual. Uma coisa assim parecida, não sei se é exatamente isso que estou a dizer. Então, daí não tive mais nenhuma informação porque lá diagnosticaram. Mas aqui a médica disse que não conseguia ver nenhum foco de endometriose. Então, assim, eu estou de mãos atadas, ainda não iniciei o tratamento, estou sem saber como começar, de onde começar, para que hospital, para que clínica posso ir, para poder fazer o devido exame, para poder saber o estado da minha endometriose. Então, eu gostava muito que pudessem ajudar-me nesse sentido, saber onde é que eu posso ir, com que médico eu posso me consultar, por aí. Obrigada.
Muito obrigada por essa partilha. Gostava de convidar uma última interação para os convidados, no caso, o contacto 83 55 30 12 67. Estava com a mão levantada já há bom tempo. Gostaria de lhe passar a palavra. Acho que perfeito. Até poucos segundos atrás estava com a mão levantada. Então, enquanto isto, acho que podemos fechar esta parte de questões. Gostaria de passar a palavra para a Diamante Isabel para responder algumas questões e alguns comentários, bem como abrir espaço para que algumas diamantes que já trabalham com essa questão a nível da New Life para ajudarem na resposta, né? Na resposta às questões que aqui foram colocadas, bem como aos comentários. Estou a ver aqui uma mensagens diferenciadas no chat, algumas questões no chat, vou tentar aqui ler também para ajudar. Ah, o diagnóstico tem um comentário, o diagnóstico tem sido tardio em muitas unidades sanitárias. Quero saber se a dor de cabeça pode ser um sintoma. Essa é uma questão que a Diamante Belmira traz. Outra questão que aqui temos no chat é relativa a as pessoas com endometriose vivem sobre medicação convencional. Por favor, poderia nos orientar em que momento se pode fazer o detox? Uma vez que uso o uso de detox, uma vez que uso o detox com os crucíferos é feito sem esses medicamentos, não percebi muito bem a colocação. Mas a questão principal de fundo é: poderia nos orientar em que momento se pode usar o detox? E essa questão quem coloca é a senhora Ivete. A senhora Belmira coloca uma questão: como tratar a dor de cabeça, a perda de memória, se realmente faz parte desta doença, no caso. A outra questão da senhora Tirza Cumbi. Pergunta: tomar medicação para aliviar cólicas é fator que influencia a endometriose? E temos outra questão que é a inflamação, relativamente à inflamação que em algum momento a Diamante Isabel fez menção. Ela pergunta em que parte se verifica, em que parte do corpo se verifica. Ah, Outra questão, se não comentário da senhora Fernanda, perguntava: já que os anticonceptivos também podem causar efeitos colaterais no corpo, gostava de saber quais são os cuidados que podemos ter para proceder quanto a isso. Hum, Aqui é uma partilha da senhora Quinha. Perguntava: eu não sei se estou com endometriose, já passei com cólicas, mas depois de ter filho parou só agora. Parou. Só agora o meu ciclo menstrual está estranho. Já havia 3 a 4 dias, mas agora só 2 vezes. Me sinto inflamada, dores de cabeça, entre outros sintomas. Então, nosso chat tem aqui várias questões de comentários e parabenizações para a Diamante Isabel. Neste momento, gostava de passar a palavra para a Diamante Isabel responder estas questões, bem como alguns diamantes aqui na sala que queiram enriquecer esta conversa, ajudando a responder as questões e os comentários que foram aqui trazidos. Ah, boa noite mais uma vez. Eu vou aqui procurar aqui dar algum sustento, mas claro,
deixar aqui sempre em aberto, porque tem diamantes também muito experientes em relação a estes aspectos que foram aqui apresentados, não é? Então, uma que foi aqui levantada em relação à alimentação, tipo, como fazer, o que fazer. Eu não diria que tem uma fruta específica, mas existem alguns princípios básicos que pode começar por cuidar, por exemplo, da sua alimentação. Muitas das vezes eu costumo chamar a atenção que em casa compra-se 5 litros de óleo. Óleo não é algo, não é saudável, não é? Então, reduzir, não é? Este consumo de 5 litros pode ser para 2 litros, ou em caso que hajam condições, trocar, não é? Em vez de óleo, usar azeite, é abonatório, não é? É muito, muito, muito saudável. Cuidar da alimentação, o caldo que nós usamos para temperar, os temperos, não é? O caldo que usamos que é para poder usar na alimentação. E não precisamos. É possível uma comida ter sabor com dente de alho, existem temperos, existem folhas, porque é possível termos um sabor natural sem precisar realmente de pôr caldo na comida. Eu diria que não abona a nossa saúde. Então, não é acerca, eu posso dizer que pode não ser acerca de retirar como tal, mas é acerca de adequar. Nós podemos muito bem comer arroz da machamba, não é? Nós podemos comer, existe shima, existem pessoas que produzem shima, que fazem com farelo, é bom. E se calhar o que podemos fazer, o quê? Come shima hora do almoço, não é? Come um pouco de shima hora do almoço, faz estes acompanhados, mas ao jantar tenha mais legumes, e existem diferentes formas de preparar estes legumes. Então, tire, por exemplo, refresco, tire o refresco, já falamos do óleo, falava aqui, por exemplo, do álcool. Pode comer pão, pequenas quantidades, come, não vai, não pode não fazer mal, não é? Algumas vezes comer este pão, vai comendo um pouco de batata doce. Na verdade, o que precisa fazer é, por exemplo, fazer uma boa gestão do seu peso, caso tenha esse peso elevado, ver com o que é que vai cozinhar. Falava aqui dos temperos, falava da carne que vai. Muitas das vezes gostamos de. Eu, na altura que fazia em termos de alimentação, eu fazia compras em Comate Porto. Mas aquela carne é uma carne que é processada, não é? É uma carne que aquelas, em termos, ela é tão tenra, mas o que é que aquelas vacas, o que é que o porco que se compra lá come? Então, se puder. Realmente nós temos carne nacional que nós, porque ela é rija, ela não é rija, e é muito mais acessível que aquela outra. Então, em pequenas quantidades, não em grandes quantidades, as pessoas, há quem faz da carne o seu dia a dia, mas uma alimentação variada uma vez a outra não vai fazer mal. Pode comer carapau, pode comer mais grelhados, não é? Mais grelhados, e controlar realmente a hora que come, como confecciona, tipo, isto é importante. E só para salientar aqui o que juntar a uma resposta, a uma pergunta aqui em relação à desintoxicação, muitas das vezes nós temos alguma compulsão alimentar por desejo, por algumas coisas, por a falta da desintoxicação. As toxinas que estão no nosso corpo faz com que nós queramos mais gordura, queremos mais óleo, queremos mais açúcar, queremos mais sal, não é? Então, quando nós fazemos a desintoxicação, nós passamos a não gostar daquela bolacha com creme, passamos o refresco, passamos a não gostar desse refresco, que tem um sabor amargo, não é? Muitas das vezes passa a não ser bom. Mas a mudança de hábitos alimentares não vai ser de hoje para amanhã, não. Nós não vamos tirar o refresco, não vamos tirar, pode ser o álcool, este óleo, este caldo. Eu passei por um processo. Eu passei por tirar, sim, eu comia a caixa, comprava uma caixa de caldo, não, tirei, fui tirando por metade, me enganar porque vou comprar aquele de cubinho, mas tudo é um processo. O que nós precisamos de fazer é que nós temos que estar constantemente a trabalhar no sentido de ir retirando.
não é? De ir retirando aquilo que nós vamos comer, tirando os sumos de pacote, fazer um sumo mais natural ou comer mais fruta. Não há uma fruta específica, não é? Mas nós podemos, de certa forma, ir adequando. E quando nós fazemos este processo de desintoxicação, é um processo que nos ajuda a termos uma reeducação alimentar, mas volto a dizer, não vamos ser tão incisivos, não vamos agredir ou não vamos conseguir fazer isso de hoje para amanhã. Vamos ganhar consciência e pouco a pouco vamos conseguir ah, ah, ir nos adequando, né? Vamos conseguir ir nos adequando. Ah, falava aqui alguém da dor de cabeça, não é? Muitas das vezes, problemas de dor de cabeça, enxaquecas, o corpo a clamar por socorro, fazer esta desintoxicação é importante, não é? É importante e vai ajudar muito. Alguém falava aqui de quando é que pode fazer a desintoxicação. A desintoxicação pode ser feita a qualquer momento, diria eu. Faz-se três a quatro vezes ao ano, não é? Dependendo da situação de cada um. E ainda que esteja a tomar esta alguma medicação, se tiver alguma medicação crônica, assim, não sei se é assim como eu posso dizer, pode sim continuar no processo, não vai parar de tomar, ah, de, de não precisa parar, não é? Pode continuar a fazer esta desintoxicação. Ah, alguém perguntava aqui se pessoas com endometriose podem fazer suplementação. Não sei se me engano. Sim, elas não podem, mas sim devem fazer, não é? Devem fazer, porque nós temos, nossa suplementação é comida em forma de cápsulas. Ela vem que é para vir realmente fechar aquilo que são lacunas alimentares que nós vamos tendo a nível de frutas e vegetais que precisamos para a nossa imunidade, a nível de gorduras boas que precisamos que é para poder reduzir a nossa a nossa inflamação. E, mais uma vez, eu já fui abordada várias vezes essa pergunta da alimentação. Eu acho que a forma que nós precisamos de comer mais saudável é muito mais acessível do que as opções que nós usamos, que é para poder inflamar muitas das vezes o nosso corpo, aquilo que nós vamos consumindo, né? Então, se calhar eu ia deixar espaço aqui para mais diamantes poderem sustentar aqui eh, mais estas perguntas. Diamantes na sala, mais alguma partilha, algum comentário para enriquecer este debate, esta sessão? Tem uma pergunta que está insistente aqui no chat em relação ao local da inflamação. Em algum momento a Diamante Isabel fez menção à inflamação. Volto a colocar a questão porque é a segunda vez que a pessoa envia para o chat. Mas não devolvo apenas para a Diamante Isabel. Gostaria de saber se há diamantes aqui na sala que gostariam de tecer algum comentário antes de fecharmos a sessão. O silêncio, ok, temos a Diamante Angelina Xangamo, por favor. Boa noite, Diamantes, boa noite. Muito obrigada, Diamante Isabel, por este aprendizado de hoje. Eu quero mais ou menos esclarecer um pouco em relação à preocupação da Diamante ou do Diamante que quer saber aonde é que exatamente acontece a inflamação. A inflamação normalmente é uma coisa que a gente não vê. São reações químicas, é um assunto mesmo que acontece dentro do nosso organismo, porque nós cuidamos do nosso corpo no dia a dia, tomamos banho, vestimos roupas bonitas, cabelo, desde o cabelo até os pés,
mas existe a oxidação e a inflamação, não é? Que nós não vemos. Nós também oxidamos como os metais, né? São reações internas. Muitas das vezes até podemos falar um bocadinho quando a pessoa tem problema da cartilagem, não é? Pode provocar a inflamação por conta de desgaste da própria cartilagem. E então, quando estiver já num processo de movimento, não é? Vai sentir essa problemática no próprio joelho, porque houve uma certa inflamação em que o tecido sofre, né? Fica mesmo uma situação que não sou talvez a pessoa certa para explicar exatamente isso, mas é mais ou menos algo que acontece dentro do nosso corpo, que a gente não vê. É por isso que nós devemos cuidar dessa ginástica, evitarmos excesso de peso, evitarmos comidas que criam essa inflamação, como já estava a dizer, a questão de não, o número 2, as pessoas ficam muito tempo não vão ao número 2 também, isso vai criar a oxidação, essa fermentação, essas coisas todas que são reações internas que são controlados pela própria máquina no nosso corpo, né? Então, são reações que nós não vemos assim a olho nu, mas acontecem em qualquer sítio, né? Às vezes um choque, alguém bateu-se, sei lá, ou teve um acidente, teve uma queda, não é? Aquela parte, eu acredito que isso também pode se dizer inflamou, porque chocou violentamente no tecido ou no músculo e pronto, fica inflamado, né? É mais ou menos esta compreensão, mas pode investigar da melhor maneira. Eu só tenho uma noção mais ou menos geral, ou cultura geral. Obrigada. Muito obrigada, Diamante Angelina. Vou só ajudar a esclarecer uma questão relativa à questão dos métodos contraceptivos. Perguntava se os métodos contraceptivos causam efeitos colaterais, qual deveria ser o nosso posicionamento em relação a isso. Começo por dizer que, de facto, a Neolife por si não tem produtos para que sejam usados como método contraceptivo ou que vai prevenir uma gravidez propriamente dita, né? Quando a gente usa método contraceptivo, talvez seja às vezes para prevenir uma gravidez ou uma doença sexualmente transmissível. Entretanto, tudo gira em torno daquilo que a Diamanta Isabel esteve aqui a falar sobre o nosso estilo de vida. Uma pessoa com uma boa imunidade, por exemplo, aqui tem produtos de imunidade, fica menos propenso a contrair doenças. Assim que o próprio processo de desintoxicação é muito importante para eliminar os efeitos colaterais que, em algum momento, os métodos contraceptivos causam. Espero ter ajudado com esse breve esclarecimento. E sem mais delongas, eu vou agradecer a Diamante Isabel pela sua disponibilidade e por esta partilha de conhecimento e vou recomendar a todas e todos aqui presentes a recorrerem à pessoa que lhe convidou para a sessão para maior esclarecimento. Infelizmente, para o tempo que nós temos para esta sessão e a quantidade de pessoas na sala, fica complicado conseguir responder a toda a demanda, questões, etc. Mas é essencial que voltem à pessoa que lhe convidou, que é para maior esclarecimento, esclarecimento mais detalhado. E agradeço a presença, a participação de todos vocês e que essa informação não pare por aqui, né? Assim como também tivemos a oportunidade de estar aqui, receber esta informação, ser impactado, ter a oportunidade de melhorar o nosso estilo de vida, fazer escolhas com mais consciência. É importante que, saindo daqui, partilhemos com as nossas irmãs, com as nossas primas e ajudemos mais mulheres a se cuidarem ou precaverem deste fenômeno que é a endometriose, que
A gente vai encontrar nos simples hábitos do dia a dia que, quando melhorados, podemos ajudar a prevenir. Mais uma vez, obrigada, Diamante Isabel Tete, pela sua disponibilidade e pela partilha de conhecimentos que nos vão ajudar a partir de agora. Dito isso, muito obrigada, boa noite e votos de uma noite excelente. Obrigada, obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Nós é que agradecemos. Boa noite, Obrigada, Diamante. obrigada. Boa Boa noite. Obrigada, bom descanso. Obrigada pela presença. Boa noite. Obrigado.